Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fundação Logosófica. Nós queremos trazer hoje para vocês algumas formas de como podemos ampliar as nossas vidas através do conhecimento. Quais recursos nós podemos contar para alcançar uma vida física e espiritual plena? Bem, para isso, nós nos inspiramos em um pensamento do autor da Logosofia, que diz o seguinte: a vida muda quando se começa a dominar a própria mente, a conhecer os pensamentos, a saber usá-los e dispor deles para cada atividade. Bacana, né? Vamos desenvolver, então, um tema inspirados neste pensamento. E eu já gostaria de convidar a vir aqui ao palco minhas 3 amigas que estarão comigo nesse bate-papo, que é a Marina, a Patrícia e a Júlia. Olá, meninas, tudo bem? Yeah. Então, vamos lá. Bem, mas eu não, além delas, eu queria convidar todos a também participarem da nossa atividade. Do lado direito, vocês vão encontrar uma aba de perguntas, do lado direito da tela. Então, não precisa ser só perguntas, podem ser observações, e à medida que for possível, nós iremos ler ou responder aqui no próprio bate-papo, ou através do chat. Nós temos mais algumas amigas aí nos bastidores para ajudar a responder. Então, por favor, se manifestem, que nós queremos, agora que o mundo está online, né, essas atividades, em geral, nós fazíamos de forma presencial, e agora que estamos online, nós queremos continuar ouvindo vocês. Então, coloquem as suas observações. Nós somos estudantes e docentes de logosofia, uma ciência, para quem não conhece, que
se baseia, além de apresentar novos conceitos para a vida, nos convida a pensarmos, a refletirmos e, assim, ampliarmos a vida através do conhecimento. Vocês já pensaram sobre o efeito da ignorância? A ignorância. Escrevam aí na aba. Por exemplo, quando alguém faz uma pergunta para a gente, pode ser em casa, no trabalho ou numa prova, vem uma pergunta e a gente não sabe a resposta. Qual é a sensação que a gente tem? A gente não fica um pouco paralisado diante da ignorância? Mas ocorre também que muitas vezes a gente não quer aprender. Dá trabalho, não dá? Aprender? Tem que estudar, tem que entender, tem que refletir. E muitas vezes a gente também, vou falar por mim, ficou numa posição, isso já está bom para mim. Não sei se eu quero ter trabalho para aprender mais, né? E por que que isso acontece? Além de, algumas vezes, ser preguiça, né, falta de vontade, mas eu tenho entendido que o conhecimento traz responsabilidades. E eu vou falar para vocês como eu percebi isso. Uma vez, eu estava conversando com uma tia e ela me falou o seguinte: Ingrid, eu nunca dirigi na estrada, porque seu tio sempre dirige para mim. Só que um dia surgiu uma situação, meu tio não podia, ela tinha que viajar, meu tio não podia levá-la, e ela teve que pegar a estrada. E aí ela me contou o seguinte: pois é, para uma pessoa que dirige em São Paulo, né, pegar a estrada com algumas dicas, ela falou, eu fui, voltei, achei bem tranquilo. Mas o que acontece é que eu não quero dirigir na estrada, eu quero que seu tio continue dirigindo para mim. E aí eu achei interessante, porque assim, ela contou meio com um segredinho isso, né? Olha, não fala para ninguém, mas eu não quero dirigir na estrada. E aí achei interessante, porque assim, quando a gente aprende alguma coisa, dá para fingir que a gente não sabe, né? Não tem como, né? Não dá para fingir que a gente não tem um conhecimento, né? E o conhecimento gera uma responsabilidade na nossa vida, até a responsabilidade de passar esse conhecimento adiante, né? Quem não gosta de ensinar algo novo para outra pessoa? Por exemplo, para os filhos, a gente não gosta de estar encurtando os caminhos, ensinando, né? Então é uma responsabilidade mesmo, né? A hora que a gente tem esse conhecimento, passar ele adiante. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu comecei a aprender muitos conceitos interessantes que, aos poucos, eu fui aplicando na minha vida. Então, por exemplo, a logosofia nos ensina sobre as faculdades mentais, né? O que é isso, né? O que são essas faculdades? São as faculdades da mente, como a própria faculdade, a faculdade de pensar, não é uma prerrogativa nossa do ser humano pensar, a faculdade de imaginar, observar, a razão, o entendimento, entre outras, né? E quanto mais a gente desenvolve essas faculdades, a gente tem uma condição melhor de acessar o conhecimento. Desde o conhecimento de coisas comuns, até os conhecimentos que dizem respeito às grandes verdades universais. Uma vez, vou contar para vocês também que interessante que aconteceu. Eu ia mudar de apartamento, filhos pequenos, bebê em casa, e eu precisava comprar os lustres da casa. E aí eu fui numa loja e combinei tinha uma arquiteta que estava me ajudando, ela me indicou uma loja, falou, vamos se encontrar lá. Aí eu cheguei na loja um pouquinho antes que ela, comecei a olhar os lustres, não gostava de nenhum. Fiquei até um pouco assim brava, falei, por que ela me trouxe aqui? Não estou gostando de nada. Aí ela chegou e ela começou a me mostrar, falou, Ingrid, o que você acha desse lustre para o quarto do bebê, porque regula a luz? Falei, interessante. E esse outro para a sala, que tem muita luz, você gosta de luz? Falei, nossa, bonito. Bom, resumindo, eu comprei acho que 90% dos lustres da minha casa nessa loja. Uma experiência simples, mas olha o que eu extraí dessa experiência. Primeiro, como é importante quando a gente não sabe algo, e quando a gente não consegue chegar sozinha, né, num conhecimento,
ter alguém para nos ensinar, ter um guia, né? Alguém que possa nos ajudar. E a outra parte é experimentar o que a gente vai aprendendo, né? E interessante que, assim, com a logosofia, eu tenho tido uma orientação para desenvolver essas questões, né? Então, por exemplo, sobre a observação. Além de eu estar atenta, né, ao que está ocorrendo à minha volta, eu tenho observado o que acontece dentro de mim. Entender melhor os meus pensamentos, meus sentimentos. Mas o que eu vejo também importante, que além de observar, é a gente se colocar numa posição que quando a gente encontra algo que não está bem, procurar mudar. E aí a observação passa a ser uma observação ativa. Não é aquela observação assim que você está ali só olhando as coisas acontecendo, né? Você tem uma posição ativa, né, em relação a essa observação. E essa observação ativa, ela começa observando os próprios pensamentos e começando a fazer uma seleção dos pensamentos. Nós vamos recebendo durante o dia inúmeras informações, né? Nossa cabeça fica com muitos pensamentos. Quais são realmente os importantes para a minha vida? Quais são os pensamentos importantes para eu evoluir como ser humano? Ou mesmo para ajudar o próximo? Em um dos artigos, né, o autor da logosofia, ele nos questiona o seguinte, ele fala, como eu vou compreender a mim mesmo se nunca termino de escutar o que eu mesmo me digo? Não é nem o outro, é o que eu mesmo estou falando para mim. Como eu vou me interpretar se o que fala em meu interior não sou eu, senão os meus pensamentos? Então, é interessante esse exercício da gente observar os próprios pensamentos. Porque a gente vai começar a ver que tem pensamentos próprios e tem muitos pensamentos que não são nossos, mas que estão ali, né? E eu gostaria de convidar todos vocês a fazerem o mesmo, fazerem esse exercício de observar os pensamentos. Observem os pensamentos, coloquem aí na aba de perguntas o que sentem com esse exercício de observar os pensamentos. Então, vamos parar, pensar, refletir e começar a observar todos os pensamentos que nos visitam no dia a dia. E mais do que observá-los, a gente pode começar a ter o controle sobre eles, ao invés de deixarmos eles controlarem a nossa vida. E esses recursos, né, que comecei a falar, da gente começar a desenvolver as faculdades mentais, né, eles são fundamentais para a gente ir aprimorando a nossa vida. Deixa eu ver aqui se nós já temos comentários aqui. Olha, a falta de conhecimento é a sensação de um vazio sem fim. É assim, perfeito, né? É isso mesmo, é a sensação de um vazio, né? Então, vamos ver como a gente pode substituir esse vazio, né? Preencher esse vazio. Bom, mas eu queria, então, ouvir vocês, saber como que esses movimentos das faculdades mentais, dos pensamentos e até dos sentimentos, como que é para vocês? Ju, vamos começar? Vamos. Olá, Ingrid, olá a todos os participantes, boa tarde. Fiquei pensando nisso também, né, e desde que a gente nasce, vamos aprendendo muitas coisas para poder viver nesse mundo, né? Eu acho muito doido pensar que um dia a gente não sabia nem andar. E que bonito é ver uma criança aprendendo, né, a falar as primeiras palavras, levando os primeiros tombos para se equilibrar em pé. E enquanto aprendem, elas mal sabem como aquilo é essencial para a formação humana, né? Aí, mais tarde, a gente aprende muitas coisas na escola, né? As contas básicas de matemática, que eu tenho certeza que ajuda todos no dia a dia. A formação geográfica para a gente saber se localizar. E hoje, quem é adulto entende, né, como isso é importante para a própria vida. Na minha vida, né, eu percebi que o tempo foi passando e algumas dificuldades foram se tornando insolucionáveis com essa conta básica. Eu lembro de um episódio quando eu tinha uns 7 anos
e eu me desentendi com a minha melhor amiga da escola. E aquilo doía profundamente em mim. E eu me recordo de olhar para dentro e nenhum daqueles conhecimentos que eu tinha obtido até então poderem me ajudar. E naquele dia eu lembro de pedir um remédio para minha mãe. Um remédio para parar de doer meu coração. E porque quando eu brigo com uma amiga, nada do que eu aprendi na escola me ajuda? O que mais eu tenho que saber para ser humano? Foi isso que eu estava me perguntando quando eu encontrei a logosofia. Tem a ver com o vídeo que a gente viu no início também, né? Parece que uma parte da nossa formação ainda é deficiente e que podemos potencializar a qualidade do ser que somos. Eu fico observando aquelas manchetes que falam que a gente só usa uma parte do cérebro ou algo assim, indicando que podemos mais. E a logosofia vem apresentar a mente. Com esse conceito, o autor da logosofia, ele decidiu que era essencial ensinar como funciona esse mecanismo interno do ser humano, as suas configurações mental, sensível, justamente aquela que não aprendemos na escola e que sentimos falta quando os problemas de outra ordem começam a surgir. Eu percebi mesmo que faltava algo, esse vazio, né, que foi citado, e que para preencher eu tinha que buscar. Para saber lidar com essa situação, eu precisava deixar de ser ignorante sobre o assunto, né? Pois é, Ju, a gente não chega aqui com um manual, né? Mas é bom que a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo desde a infância. E o que eu acho bacana é a gente poder revisitar essas vivências e essas experiências da vida e reconstruí-las com o uso do conhecimento que nós vamos adquirindo na vida. E aí é muito bacana poder fazer todas essas reflexões, né? Mas vamos ouvir a Paty. O que você tem vivido, Paty? Então, muito boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Eu gostaria de trazer uma questão para a gente estar refletindo assim no conjunto, que é a questão relacionada às crenças e os preconceitos que estão arraigados em nós há muito tempo. Eles chegam até a ser ancestrais, né? E o quanto vencer internamente essas crenças nos traz um estado de plenitude e de paz internamente. Eu tenho entendido que existem forças operantes, uma que controla essas crenças, esses pensamentos arraigados, e uma outra força que nos impulsiona a vencê-los. Mas como se dá tudo isso? Será que existe algo no mundo mental, além do nosso mundo físico, onde de fato essas forças atuam? Então, eu queria fazer uma analogia, trazendo uma imagem, para a gente tentar compreender melhor, né, o que a gente está expondo aqui. Um exemplo de crença, para quem acompanha o esporte, assim, ela é bem conhecida, aproveitando aí o finalzinho das Olimpíadas, é de que o ser humano seria incapaz de correr a prova dos 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Bom, essa crença perdurou na mente dos atletas aí por muito tempo, até que um deles decidiu romper com esse pensamento e de fato quebrou essa barreira primeiro dentro de si. É óbvio que ele treinou muito para isso, né? De fato, esses atletas de alta performance, eles costumam colocar na parede do quarto o tempo que eles querem realizar a prova e eles trabalham o dia todo por essa meta. Aqui na Fundação Logosófica, a gente faz um trabalho bem parecido, com o despertar das faculdades da mente para impulsionar o nosso ideal enquanto ser eterno. E assim nós vamos nos capacitando para vencer as provas da experiência. Depois desse atleta, junto com ele, se eu não me engano, a gente vai ter a marca aí de mais 150, 160, mais ou menos, a bater esse recorde. Então, me parece que basta um homem desbravar, né, um determinado assunto para abrir o caminho para os demais, né? Bom, nós vamos ter, eu não sei se vocês se recordam, na Olimpíada retrasada, o atleta Usain Bolt, essa marca é dele até hoje, né? Ele bateu esse recorde, ele fez o menor tempo. Eu não sei se vocês se lembram o gesto que ele fazia quando ele terminava a prova. Um gesto de semideus, enfim, de um raio. Me chamava muito a atenção o estado interno que ele ficava, né? Quando ele conseguia se sentir de fato pleno, né? Realizando algo. Mas o que será que isso tem de comum com a nossa vida? Em algum momento você se sentiu assim?
Eu gostaria muito que vocês colocassem alguma experiência aí na aba de perguntas para que a gente possa estar lendo. Nossa, muito legal essa imagem do Humboldt, né? E essa possibilidade da gente superar um preconceito, né? Uma crença, e assim procurar se superar, né? Aprender cada vez mais e ampliar o conhecimento. Gente, tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, que eu tenho aprendido na logosofia, é aumentar a nossa capacidade de aprender, né? Ao desenvolver as faculdades mentais. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas se alguém já se sentiu, às vezes, não suficientemente inteligente para entender algo. E aí, esse pensamento, muitas vezes, é uma crença. Você acredita, né, que não é capaz, e aí você não é capaz mesmo. E aí você identifica que é uma crença, porque, sim, você é capaz, né? Existe a possibilidade da gente desenvolver as nossas faculdades mentais, da gente realizar um esforço e ultrapassar o nosso limite, a nossa barreira, né? Que tem tudo a ver com o que você trouxe, Patrícia. E eu acho isso incrível mesmo, né? A gente descobrir esse preconceito que muitas vezes está dentro da gente por uma coisa nossa mesmo, né? Você fala muito de preconceito externo, mas às vezes é dentro da gente, né? Com coisas que nos limitam por esses preconceitos que a gente acaba arraigando, né? Dentro da gente. Então é muito bacana a gente fazer esse esforço e a gente tentar ultrapassar o nosso próprio recorde, né? Mas, e você, Marina? Oi, Ingrid. Enquanto você estava falando assim, você já se sentiu não suficientemente inteligente para entender alguma coisa? Gente, já. Eu já. E tem até alguns convidados que estão falando, por exemplo, da tarefa hercúlea do conhece-te a si mesmo, né? Eu concordo, é hercúleo mesmo, é uma tarefa muito grande. Mas eu também, apesar de já ter me sentido não capaz de aprender alguma coisa, eu também já me senti um pouco como a Paty contou, do Usain Bolt, quebrando um preconceito, quebrando um recorde, né? O meu desafio próprio dos 100 metros rasos foi um desafio que me ensinou bastante depois que eu vivi, que foi uma experiência em que eu voltei a cultivar um vínculo que já estava desgastado há bastante tempo com um parente. E foi mais ou menos assim. Enquanto eu estudava o conceito logosófico de vínculo, eu fui percebendo que era algo muito maior e mais significativo do que eu tinha pensado antes. Eu descobri que os vínculos podiam me alimentar, me ensinar, me fazer crescer, e tinham finalidades muito maiores do que eu tinha achado, que era só simplesmente me satisfazer, sabe? E sabendo disso, eu decidi cultivar esse vínculo, e isso virou um pouco a minha placa que eu coloquei no meu quarto como recorde que eu precisava quebrar, sabe? Virou um propósito que me dava forças. E aí, fazendo esse exercício que a Ingrid propôs no começo do evento, de começar a observar os próprios pensamentos, eu comecei a listar eles e classificar esses meus pensamentos todos os dias. E aí, com o tempo, eu consegui enxergar com mais clareza a minha atividade mental. E eu ia fazendo isso todos os dias, gente, mesmo, como um exercício, como um hábito. E aí, prestando também atenção especial para esse vínculo que eu tinha com essa pessoa. Aos poucos eu fui percebendo que a maioria dos pensamentos que se manifestavam na hora que aquele ser estava próximo de mim eram pensamentos intolerantes, irritados, impacientes. Eu fiz uma lista dos pensamentos que me atrapalhavam enquanto eu estava lidando com esse ser, né? Pensamentos que me impediam de estar em paz com essa pessoa. E aí, com frequência, eu via pensamentos me dizendo: fulano tem uma opinião muito contrária, nossa, não vai dar, é muito difícil concordar com ele. E aí, isso me fazia me afastar desse ser, porque eu realmente achava que era impossível de conviver com uma pessoa que pensava tão diferente de mim. Quando eu parei para prestar atenção a isso, eu concluí que talvez aquele ser fosse, na realidade, muito diferente do que os meus pensamentos estavam pintando. Era como se eu tivesse
esses filtros no Instagram que você põe, o seu rosto fica todo diferente, era como se eu tivesse um desse na minha mente, só que com pensamentos intolerantes, que faziam aquele ser parecer intolerante, chato, ai, não dá para conviver, né? E eu comecei a querer tirar esse filtro, né? E eu percebia também que os meus sentimentos por aquele ser, então, dentro do meu coração, eu continuava amando aquele ser. Era realmente algo que só estava na minha mente. A minha mente estava muito abarrotada de pensamentos desagradáveis. Então, aos poucos, eu percebi que eu precisava cultivar pensamentos novos, né? Pensamentos que me ajudassem a cumprir o meu propósito, quebrar a minha barreira dos 100 metros, né? E é claro, não é que eu queria me tornar uma coisa que aquele ser aceitasse de todos os jeitos, assim, não era isso. Era só que eu gostaria de alcançar uma compreensão mútua entre nós dois, né? E isso era um grande desafio para mim. Eu sabia que eu precisava me capacitar bastante. Muito interessante, né? A gente vê como a mudança de alguns pensamentos, né? Junto com o esforço para realizar essas mudanças na vida, né? Que eu estava falando. Sua experiência ilustra bem, né, Marina? Que pode ajudar a gente a criar novos sentimentos, né? E aí pode nos ajudar a retomar uma amizade, se reaproximar de alguém querido, enfim. É um trabalho, né, que começa dentro da gente. Bem, mas o título da nossa live, vou trazer aqui, ele é Recursos da Mente para alcançar uma vida física e espiritual plena, uma vida física e espiritual plena, né? E eu gostaria, então, de entrar um pouco nessa parte espiritual, né? Uma parte aqui desafiadora do nosso conjunto, trazer algo que vocês vão ver a gente falar com naturalidade, porque a gente estuda muito esse tema, né? E o que a gente falou até agora, o que tem a ver com a parte espiritual, né? Isso tudo que a gente está falando. Então, assim, o autor da Logosofia, ele fala que nós devemos preparar o nosso campo mental. Então, vamos pensar esse campo mental como um campo de cultivo, né? De conjunto de todas essas faculdades que a gente está falando. Então, a observação, a reflexão, o entendimento, elas podem ser cultivadas, devem ser bem tratadas, cuidadas, né? Temos que alimentá-las, né? Para elas começarem a atuar de uma forma mais consciente em todos os propósitos da nossa vida. E esse talvez seja um dos pontos altos do nosso estudo, né? Que é aprender a criar um ambiente interno propício para que possamos entender a manifestação da nossa parte espiritual. E quando eu falo a parte espiritual, não tem nada de fenomênico. Na Logosofia, nós fazemos uma investigação profunda sobre esta conexão da parte divina que se encontra dentro de nós. Então, não é a parte externa, os ritos, as crenças, né? Mas é a descoberta desse ponto divino que se encontra dentro de nós mesmos e que se conecta a Deus, né? É algo que a gente, todo mundo já deve ter sentido profundamente esses momentos, né? Que a gente se conecta, né? Algo dentro de nós se conecta a Deus. Enfim, é através do estudo, da experimentação, da observação, do desenvolvimento das faculdades mentais e também das sensíveis, que a gente já falou em outros webinários, é que nós vamos desenvolvendo esse ambiente propício, né? O ambiente interno que nos permite fazer essa conexão com Deus. Mas vamos continuar, então, essa nossa conversa, e gostaria de saber como essas experiências, essas reflexões que vocês estão relatando, se conectam, então, com a parte espiritual. Então, Paty, vamos começar com você? Vamos lá, Ingrid. Se conecta e muito, né? Então, eu encarei algumas provas, né, dos 100 metros, voltando lá na imagem, né, da minha vida. Na verdade, eu acho que sempre que a gente acorda, a gente está vencendo um novo desafio, né? Mas como melhorar de fato essas marcas nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, enfim. O método logosófico me proporciona esse trabalho com muita clareza, através do estudo diário, da ativação das faculdades mentais e sensíveis, contando com outras pessoas com o mesmo ideal de evolução, o que potencializa muito essa força para vencermos as provas, tanto no individual
quanto no conjunto da humanidade. E uma dessas experiências eu queria estar trazendo aqui para vocês. Logo que eu adentrei os estudos, tinha uma questão que me incomodava bastante. Era uma dificuldade com uma pessoa da família que está comigo há muito tempo, e por trás dessa dificuldade havia a crença de que era impossível a nossa convivência. Bom, isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás, né, e eu iniciei esse trabalho de transformar tudo isso. Então, o primeiro passo foi de me aproximar para tentar compreender essa pessoa, entender a realidade dela. Eu fiquei impressionada como a gente está tão próximo fisicamente de alguém e emocionalmente tão distante, né? E, de fato, eu comecei uma aproximação efetiva, bem diferente do que eu vinha fazendo. Num segundo momento, eu começo a perceber um sentimento diferente, né? Que é o afeto. E o autor da logosofia, ele vai nos falar que o afeto é o amor feito consciência, né? E nesse momento, então, a nossa relação muda, né? Eu percebo isso quando eu estou contemplando a fisionomia dessa pessoa com um carinho profundo, né? Nesse momento, eu percebo que a minha consciência passa a reger a relação, né? Como se ela fosse uma espécie de guardiã e de guia, tanto da minha conduta quanto dos meus sentimentos. E me senti muito confiante, né? Ter uma relação de paz, né? Quem que não quer ter paz, na verdade, em todas as relações, né? É de fato muito libertador. Então, esse ano me parece que a corrida não acabou, né? Meu sentimento me chama a atenção para mais um desafio. Afinal, eu estava querendo melhorar a relação, desenvolver o meu sentimento, e agora eu passo para uma outra fase, que é de auxiliar essa pessoa para que ela se coloque melhor diante da própria existência. Então, primeiro eu faço o trabalho interno, para depois poder ajudar o semelhante. Bom, está sendo uma prova bem desafiadora, né? Mas eu já percebi que a gente vai ter corridas para realizar sempre, né? Sempre vai ter uma marca para se superar, né? E quando eu trago essa força divina para atuar e sentir essa plenitude que cresce a cada nova etapa, a cada nova corrida, essa força de conexão com Deus, ela cresce e se consubstancia com a minha evolução espiritual. Eu cheguei à conclusão de que a conexão com Deus, ela é diretamente proporcional ao meu processo de evolução, né? Assim eu vou experimentando estados de plenitude interna que também evolui a cada nova etapa, a cada nova corrida. E você, Ju, o que você tem para contar para nós? Muito bom, Paty. Eu queria ler umas experiências que colocaram aqui na aba de perguntas, porque está muito lindo o pessoal contando quando se sentiu, né, o Zumboldt. A Denise, ela mandou assim: quando descubro que aquele pensamento com que atuo não sou eu, que eu posso identificá-lo, e ao identificá-lo, diferenciar eu dele, posso ser muito melhor ou muito diferente dele. Tem muita relação com a nossa atividade, né? O Maciel escreveu que ele já se sentiu assim também, que o motivo foi a Copa do Futebol no Japão, e na universidade teria que fazer uma prova, e ele foi muito mal. Nem pontuei na prova do semestre. E no semestre seguinte, tirei a nota máxima e tive a sensação de superação. Obrigada por contar, Maciel, muito demais. O Walter escreveu: quando eu segurava minha filha bebê nos braços, pensava que meu pai tinha sentido o mesmo comigo, e senti uma gratidão que me deixava com essa sensação de Zumboldt. Muito lindo, né? E fiquei pensando que por trás de todas essas conquistas, tem a luta, né? Todo mundo viveu a luta, e as meninas estão manifestando, né? E parece que os nossos problemas, eles vão se tornando cada vez mais complexos na medida que crescemos, né? Parece que cada vez mais surgem situações que não sabemos lidar e que não temos soluções. Isso, às vezes, é comum. Vocês acham isso também, né? Me falem aí na aba de perguntas um sim ou não, ou se só a gente vive isso. As meninas, elas relataram algumas dificuldades que viveram e que foram em busca de ajuda para viver melhor. E eu também vivi momentos de profunda angústia, momentos em que eu supliquei por ajuda divina para melhorar essa situação. E muitas vezes essa ajuda veio, né? E a pergunta que eu sempre me fiz é: de onde vem essa ajuda? Como pode Deus atender tantos chamados?
Acho que isso também tem relação com não termos remédio para a dor do coração. Eu tenho entendido que essa dor é um chamado do nosso interno para olharmos para dentro e entendermos que muito dessa ajuda que procuramos está ali, dentro de nós, no íntimo do coração de cada um, onde o nosso espírito se apresenta, que é essa parte divina que cada um carrega individualmente e que nós mesmos nos ajudamos com as inspirações que recebemos. Por exemplo, né? Quem nunca pediu muita ajuda no momento de dormir e acordou com um pensamento para realizar algo? Dormiu com um problema muito grande e acordou com a solução, com a resposta de uma pergunta. É comum acontecer, né? E assim que a gente acorda para mais um dia, né, para mais uma luta, né, como a Paty trouxe, a gente tem que atuar com essa inspiração que recebeu, né? Então, parece que nós mesmos nos ajudamos, né? E o que eu tenho buscado aprender é como fazer para ouvir essa voz divina lá de dentro, sem precisar esperar viver um momento de angústia ou de dor no coração. Eu acho que é um fato que os problemas do dia a dia não acontecem porque sim. Tem alguma razão de ser, né? E nos instantes que algo dentro de nós está ferido ou ressentido, quando lembramos que precisamos de alguma ajuda, recordando de Deus, o nosso espírito ele encontra formas de se manifestar e aproveita para nos convidar a nos conhecermos melhor. Fazendo uma analogia aqui também, né? Parece que assim como a febre é um mecanismo de defesa para indicar que algo não está bem no corpo, eu tenho entendido que esse incômodo que sentimos, às vezes, diante dos fatos, né, quando a gente não sabe resolver, parece que também é uma indicação de que algo tem que ser revisto e aperfeiçoado dentro de nós. Mas, de novo, né, queremos mesmo esperar os momentos difíceis para nos conhecermos ou nos aproximarmos do nosso espírito e, consequentemente, de Deus? Será que viemos aqui sofrer? Parece que a gente pode fazer de outro jeito, né? Não que isso anule as lutas que a gente veio viver, mas conhecendo esses recursos da mente e sabendo mantê-la limpa de interferências desagradáveis, podemos acelerar essa aproximação e viver mais momentos de alegria. Assim como a Paty falou, né? Parece que é proporcional à aproximação de Deus com o meu processo de conhecimento a mim mesmo. Eu vou dar um exemplo bem simples de como podemos fazer isso, né? Então, no meu dia a dia, muitas vezes, alguns pensamentos me dizem assim, que eu não sou capaz de realizar tantas atividades, que eu não vou dar conta do meu trabalho, que eu não sei fazer. Mas quando eu paro para observar de fato a situação que eu estou vivendo, eu vejo como eles estão dizendo absurdos, promovendo 1000 dificuldades e perturbações, mesmo quando a atividade nem é tão complexa ou monstruosa assim. E aí, como é que eu posso me portar diferente, né? Fazendo essa escolha, essa troca de um pensamento por outro. E é muito diferente quando eu me proponho a fazer algo conscientemente, sem perturbações, e ouvindo quase que uma inspiração de dentro. Eu sinto paz, confiança, serenidade. Nesse estudo, vimos que precisamos silenciar a mente. Deixar essa voz que sussurra bem baixinho ecoar no nosso interno, trazendo a paz que anelamos e todas as respostas que buscamos. Descobri até que eu posso descobrir inquietudes que eu ainda nem tive, né? E parece que esse movimento preenche a vida de capacidade e de realização. E você, Má, o que tem descoberto dessa aproximação com seu espírito? Ai, querida, está sendo uma alegria também poder ler os comentários que estão fazendo aqui nas perguntas. Queridos, continuem, está sendo muito legal. De fato, né, Ju, esses pensamentos às vezes criam uma interrupção, um burburinho dentro da mente, né, e os sussurros que são tão importantes para a gente ouvir, ficam às vezes abafados, né? Eu enxergo isso na experiência que eu contei, porque se eu nunca tivesse parado para, por exemplo, listar os meus pensamentos, deixar minha mente quieta e listar meus pensamentos, eu não teria me tornado tão observadora, né? E eu não perceberia esses pequenos sinais dentro de mim. A observação, para mim, foi como um músculo que, se eu nunca tivesse treinado, eu não teria vivido
o que foi mais importante nessa experiência, né? E que para mim foi perceber a importância desses pequenos exercícios conscientes que vão nos capacitando para evoluir a nossa mente e aí poder ouvir melhor o nosso espírito, tornar ele mais palpável na vida. Eu me recordo de que quando eu conheci a logosofia, me chamou um pouco a atenção a clareza com que as pessoas falavam sobre o espírito, sabe? Era muito diferente o conceito que eu tinha. Estava muito, muito diferente mesmo. E apesar de eu não entender direito o que estava sendo trazido, uma coisa eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu queria evoluir espiritualmente. Eu adorava saber que isso era uma possibilidade, que era real, que era um fato, né? Que era palpável. Mas como fazer isso no dia a dia, né? Como se parece uma vida espiritual saudável, né? Não é através de um momento que eu evoluo muito e pronto, acabou, não preciso mais fazer nada, né? Depois que eu comecei a compreender melhor o conceito logosófico de espírito, eu passei a entender que ele poderia participar ativamente da minha vida, que não era nenhum tipo de fenômeno sobrenatural, que não dá para entender direito, assim, sabe? Para a logosofia, o espírito é muito alcançável, é muito acessível, óbvio, com trabalho, né? Mas quando eu soube disso, essa proximidade com o meu espírito passou a ser algo que eu comecei a buscar como quando tem uma matéria muito difícil, né? Que nem o Maciel trouxe aqui, né? Mas que a gente não desiste, a gente quer aprender, a gente vai passar, né? Eu achava que a vida espiritual era uma coisa muito longe de mim, assim, um pouco inalcançável, mística, esse tipo de coisa, sabe? Mas quando eu observo o poder que existe, por exemplo, na capacidade de enxergar pensamento e começar a escolher quais os melhores para a minha vida e para a vida dos seres à minha volta, eu tenho convicção de que manifestações do espírito são coisas próximas para serem vividas todos os dias. Com o exemplo diário, por exemplo, de revisar os meus pensamentos, eu comecei a enxergar movimentos da minha mente que antes eu não notava. Então, era como se eles não existissem para mim. É como se eles fossem invisíveis mesmo, né? Então, antes a minha mente estava tão abarrotada com esses pensamentos que eles me convenciam de que, por exemplo, o outro ser me atrapalhava muito. E esses pensamentos faziam tanto barulho que eu não era nem capaz de ouvir as sugestões do meu próprio espírito para voltar a agir com o meu coração. Então, compreender a minha própria mente e o que acontecia dentro dela me permitiu desarraigar muitos pensamentos ruins, como egoísmo, intolerância e tudo mais, e começar a cultivar um ambiente interno muito mais saudável, brilhante, alegre, né? Manter a minha mente funcionando é importante para mim, para que eu possa ouvir esses sussurros que a Júlia estava falando, mas que eu também, além de ouvir, para que eu consiga manifestar essa voz, né? Que se manifesta dentro de mim, mas que ninguém ouve, né? Hoje eu tenho certeza de que com uma mente limpa, eu não sou, por exemplo, freada por pensamentos egoístas, e que cultivando pensamentos cada vez mais elaborados e generosos, eu sou capaz de ter atitudes muito mais condizentes com a vida espiritual que eu quero, que tenha alcances mais amplos, tanto em relação ao meu bem-estar, quanto para o bem-estar de todos na humanidade. Mudando aos pouquinhos os meus pequenos pensamentos, eu vou alcançando mudanças muito grandes dentro de mim. Eu percebi isso na minha experiência e vejo na das minhas amigas aqui também. E é óbvio, gente, que para todos que estão aqui, né? Mesmo com todos esses conhecimentos que a gente está falando, todas essas experiências, as coisas que a gente colheu, não é porque a gente percebeu tudo isso que a gente não tem dificuldade, né? É normal. Mas eu comecei a entender que se esforçar, por exemplo, para conviver bem com as pessoas à minha volta, não é só para a minha vida ser mais fácil, sabe? Para não ter tanta encheção. Mas que esse esforço tem a ver, sim, com uma vida espiritual saudável, porque vai manter a minha mente ágil e limpa para que esse espírito esteja sempre próximo de mim, para que eu alcance, por exemplo, patamares de compreensão sobre a vida, sobre o universo, sobre os seres que estão à minha volta e sobre esse mundo que existe dentro de mim, cada vez maiores. E assim, gente,
se eu, que concordei com a Ingrid, assim, às vezes eu tenho dúvida se eu sou capaz de entender tudo, né? Se eu sou capaz de viver isso aos poucos, em pequeno, individualmente, eu penso que todos podem aprender isso também. Para que muitos mantenham o seu próprio espírito, essa parte divina, essa parte de Deus, bem próximo da própria vida, sabe? Bem, e é assim que eu tenho trazido para o cotidiano uma vida espiritual saudável. Escolher quais os melhores pensamentos para minha vida me faz evoluir e quebrar esses meus próprios desafios dos 100 metros rasos, sabe? A natureza espiritual existe, a gente pode conhecer ela. E ela pode ser parte integrante da nossa vida, coisas do cotidiano mesmo, todos os dias. E é exatamente sobre isso que buscamos trazer aqui hoje. Os recursos que a gente está alcançando e as descobertas que a gente tem realizado nessa busca, né? E esse estudo é aberto a qualquer um que queira se aprofundar nele. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, individualmente, se vocês quiserem trazer na aba de perguntas, pode, mas se quiserem só perguntar dentro de vocês também, não tem problema. Quais são os seus desafios individuais, os seus 100 metros rasos que precisam ser superados? Será que você é um pouco parecido comigo, assim, com a Marina, que sabe que precisa se capacitar em algo, mas não tem ainda muita clareza do que precisa ser melhorado? Ou será que você já sabe que você quer saber mais sobre quem você realmente é, sobre essa parte eterna e divina, sobre o seu próprio espírito? Que parte de você busca compreender mais tudo o que está à sua volta e dentro de você? Bem, queridos, agora, se algo do que nós trouxemos aqui nessa live chamou a sua atenção, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo quem está aqui. Como eu falei, se algo te inquietou, se algo te deixou com perguntas, ou se te fez fazer perguntas que você nunca se perguntou, enfim, eu te convido para participar do curso gratuito que é oferecido pela Fundação Logosófica para conhecer melhor essa ciência, que possibilita que você conheça melhor o mundo que existe dentro de você. O próximo módulo vai começar agora no dia 1º de setembro, com o tema Vida e Destino, conceitos que regem a vida. Para se inscrever, é bem tranquilo, vai aparecer agora um link na sua tela. Para se inscrever, é só clicar, tá bom? Os cursos acontecem sempre às quartas-feiras, às 20h30 da noite. No primeiro módulo, a gente vai ver Vida e Destino, conceitos que regem a vida, e eu espero encontrar muitos de vocês lá também. Todos os temas que a gente trouxe aqui nesse webinário são uma realidade que nós aprofundamos nos estudos realizados em núcleos de estudo da Fundação Logosófica. Então, bem, em nome de todas, eu gostaria de agradecer todos que estiveram aqui com a gente e gostaria de chamar um pouquinho a Ingrid também. Só agradecer novamente a vocês, a todos que participaram aí desse papo muito bom, muito profundo. Frisar que continua aí a telinha para quem quiser se inscrever. E lembrando também que nós temos sempre um webinário aos sábados nesse mesmo horário. Então é isso, gente. Até breve. E obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, querida. Uma ótima tarde.